pessoal, eu sou a professora Ana Brandimart, já estive com vocês na disciplina Introdução à Biologia, falando algumas coisas sobre ecologia, e estou voltando agora nessa disciplina de ecologia. Na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre fatores limitantes e nicho ecológico. Esses assuntos foram tratados já em Introdução à Biologia, mas agora nós vamos nos aprofundar em alguns pontos. E por que voltar a falar desses dois temas? Na primeira aula de ecologia, o professor Wellington disse que a ecologia, um dos objetivos da ecologia é entender a abundância dos organismos e como é a sua distribuição no espaço e no tempo. E quando a gente pensa nesses dois fatores, abundância e distribuição dos organismos, a gente tem que lembrar sempre de fatores limitantes e nicho ecológico, porque tanto fatores limitantes como nicho é que explicam a distribuição e a abundância. Então, essa figura aqui, vocês já viram quando nós tratamos desse assunto lá na Introdução à Biologia. Naquele momento, nós falamos que um organismo, ele capta energia e nutrientes, portanto, recursos do ambiente, e que essa captação, ela é intermediada, ela é influenciada pelas condições do meio. Ao captar recursos, o organismo gasta uma parte um tanto de energia nessa captação. Da energia que sobra, né, do balanço do que ele capta e do que ele gasta para sua própria manutenção, o que sobra ele vai investir no desempenho biológico. Lembrando que quando a gente fala em desempenho biológico, a gente está tratando de sobrevivência, crescimento corporal, atividade, por exemplo, voo, natação e reprodução dos indivíduos. E uma coisa que eu já falei para vocês lá quando a gente estava tratando de ecologia, lá no comecinho, na introdução à biologia, é que fator limitante é tudo o que afeta o desempenho biológico. Então, qualquer coisa que interfira em reprodução, atividade, crescimento, né? E, portanto, quando a gente trata de fatores limitantes, nós estamos falando de condições, de recursos que apareceram naquele esquema anterior, mas também das interações intra e interespecíficas, ou seja, interações entre os indivíduos da mesma espécie e entre indivíduos de espécies diferentes. Nessa aula aqui, nós vamos falar principalmente de condições e recursos, porque depois vocês vão ter aulas que tratarão especificamente de interações interespecíficas e intraespecíficas também. Então, só lembrando, né, uma coisa que vocês também já viram na outra disciplina, é que condições são fatores ambientais abióticos e que eles são fatores que não são utilizados pelos indivíduos. Por exemplo, temperatura, a umidade, tanto a umidade relativa do ar como a umidade do solo, pH do solo, da água, movimentos do próprio meio. O que são esses movimentos do meio? Por exemplo, corrente em rios, ventos, as movimentações nos oceanos dadas por ondas e marés, tudo isso a gente entende como movimentos do meio. E quanto aos recursos, também lembrando que recursos são atributos utilizados pela biota. Por exemplo, energia luminosa, que é um recurso para seres fotossintetizantes, gases atmosféricos, por exemplo, o CO2, que é utilizado na fotossíntese, ou o oxigênio, que é utilizado na respiração celular, outros recursos, nutrientes, o espaço, parceiros sexuais. Uma coisa importante da gente lembrar quando fala em recursos é que se eles forem utilizados por um indivíduo, eles se tornam indisponíveis para um outro indivíduo. Nesse sentido, é fácil entender por que parceiro sexual entra como um recurso.
Uma outra coisa importante para lembrar de recursos é que, se estes forem escassos, pode haver competição por esses recursos entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes. Outras coisas que eu quero ainda lembrar com vocês é a lei do mínimo e a lei da tolerância. Então, lembrando da lei do mínimo, né? O que ela dizia? Sob condições de estado constante, o nutriente que estiver presente em menor quantidade e, portanto, com uma concentração próxima à mínima necessária, este nutriente tende a ser limitante para a planta. Mas a gente pode pensar também em questões de recursos, né, presentes na quantidade mínima necessária para um indivíduo, não necessariamente planta, pode ser para um animal também. Ele vai tender a ser o que vai ser o mais limitante para esse indivíduo. Uma outra lei para a gente lembrar, então, como eu falei, é a lei da tolerância. O que diz essa lei? Cada espécie apresenta para cada fator limitante uma amplitude de tolerância, desde um valor mínimo até um valor máximo, sendo que entre esses dois extremos de amplitude de tolerância, existe valores em que o indivíduo está sofrendo estresse e existe uma faixa ótima em que o desempenho biológico atinge o seu máximo. Então, aqui, o que a gente tem aqui no eixo X? Qualquer fator limitante. E aqui, qualquer medida de desempenho biológico, seja reprodução, atividade, entre outros. Bom, aqui eu gostaria de fazer uma lembrança aqui para vocês. Quando a gente trata de fatores limitantes, é comum usarmos dois prefixos. O prefixo euri, que quer dizer amplo, e o prefixo esteno, que quer dizer estreito. Então, vejam aqui nesse esquema. A gente tem aqui uma medida de desempenho, por exemplo, crescimento corporal, e aqui intensidade de um fator limitante, por exemplo, temperatura. E a gente tem representados aqui em cores diferentes 3 espécies, tá? Uma rosa, uma azul e uma verde. Então, imagina que para a temperatura, a espécie azul, ela tem uma ampla faixa de tolerância, desde aqui até aqui, certo? Então, já essas duas outras espécies, a rosa e a verde, elas têm uma faixa mais estreita de tolerância para a temperatura. A rosa, uma faixa mais estreita em temperaturas mais baixas, e a verde, uma faixa estreita, mas para temperaturas mais altas. A essa espécie azul, que tem uma ampla faixa de tolerância para a temperatura, a gente chama de euritérmica, enquanto as outras duas, estenotérmica. Tá? Se for salinidade, eurialina, estenoalina. Então, para espécies que têm ampla faixa de tolerantes para uma ampla gama de fatores limitantes, a gente pode chamar essa espécie de euriécia ou eurieca. Espécies que, por outro lado, têm faixas estreitas de tolerância para uma ampla faixa de fatores limitantes, a gente chama de estenoécia ou estenoeca. Então, é importante pensar nesses conceitos porque vocês vão encontrar na literatura, então tenham esses conceitos em mente. Quando a gente pensa em fatores limitantes, a gente diz, tem uma faixa de tolerância para um determinado fator limitante, a espécie apresenta essa faixa de tolerância. Agora, a gente encontra populações da mesma espécie vivendo em ambientes que não são exatamente iguais. Então, essa faixa de tolerância para a espécie está englobando as diferenças entre os ambientes. Tá? E quando a gente... Por que existe essa diferença entre populações vivendo em ambientes diferentes? Porque os indivíduos das populações, eles não são idênticos. Então, quando a gente pensa na faixa de tolerância de uma espécie, por exemplo, para a temperatura, a gente está considerando essa gama de variação que os indivíduos da espécie suportam.
Eu vou então mostrar aqui um exemplo para vocês de como é que funcionam, né, essas diferenças de populações vivendo em ambientes diferentes. Então existe esta planta aqui, Umbilicus rupestris, é uma crassulácea, né, e que ela vive normalmente, ela é de ambientes com altitude baixa e temperaturas mais elevadas, tá? E aí a gente tem aqui, ó, o fator limitante é a temperatura e o desempenho biológico aqui está sendo medido como porcentagem de germinação de sementes. E a gente vê que existe uma faixa ótima de germinação aqui nessa temperatura entre mais ou menos 14 a 20 graus, né? Que a gente tem então o máximo de desempenho biológico. Foi realizado um experimento em que sementes dessa planta foram levadas para um local com altitude maior e temperaturas mais baixas. E aí essas sementes foram colocadas no solo e vamos ver o que aconteceu com a germinação 8 anos depois após a introdução dessa semente nesse novo local. E aí a gente tem esta linha vermelha aqui e a gente vê que continua havendo um ótimo de germinação, de valores, né, em que ocorre maior germinação, que coincide com o que acontecia no ambiente original, mas a gente tem aqui um segundo ótimo de germinação em temperaturas mais baixas. E como que a gente pode explicar o surgimento desse novo ótimo? Como eu falei, os indivíduos de uma população não são todos iguais entre si. Existe uma variação genética, fenotípica. E, logicamente, as sementes que foram levadas para esse novo ambiente não eram todas iguais. O que acontece com o passar do tempo? Sementes que carregavam informação que permitiam uma tolerância maior a temperaturas mais baixas começam a ter, os indivíduos que são originários dessa semente, eles começam a ter maior sucesso e se reproduzir. Então, eles estão passando essa informação de resistência maior a temperaturas mais baixas para sua prole. Então, com o tempo, esses indivíduos que resistem a temperaturas mais baixas, eles vão sendo selecionados, o que explica esse novo ótimo que surge aqui nesse ambiente, tá? Então, o que vai acontecer no futuro? Se vamos continuar com esses dois ótimos ou se, com o passar do tempo, a gente vai ter apenas esse ótimo em temperatura mais baixa, a gente não sabe, né? Temos que ver ainda o que vai acontecer, mas a gente já vê uma tendência a uma alteração para um desempenho biológico maior em temperaturas mais baixas. Bom, agora eu vou lembrar um pouquinho com vocês de informações que a gente já conversou quando falamos sobre nicho ecológico lá na disciplina Introdução à Biologia. Então, primeira coisa, né, a forma mais simples de definir nicho ecológico seria um conjunto de relações que cada espécie mantém com o ambiente, ou ainda o conjunto de limites de tolerância da espécie. Mas uma forma mais completa de pensar no conceito de nicho ecológico é usar o conceito que foi apresentado em 1957 por Hutchinson. E esse conceito eu já mostrei para vocês também na introdução à biologia, mas só relembrando o que o autor coloca, né? Ele pensa em usar os diferentes fatores limitantes como diferentes dimensões de um volume que comporia o nicho. Então, se a gente imaginar que isso daqui, o nicho ecológico de uma espécie de planta é composto por diversas condições e recursos, se a gente começar a pensar em cada uma dessas condições e recursos como um fator que compõe o nicho ecológico, a gente teria um desenho de um volume no espaço. Então, se a gente pensa, então, é uma espécie de planta e num primeiro eixo a gente pensa em temperatura que a espécie suporta.
Então, tem um valor mínimo e um valor máximo. Se eu pensasse só na temperatura, eu teria uma dimensão. Mas eu posso pensar num segundo fator, por exemplo, quais os limites de tolerância à radiação solar. Também tem um valor mínimo e um máximo. E agora a gente tem uma segunda dimensão e que nos comporia uma figura em duas dimensões. Eu posso pensar num terceiro eixo, né, num terceiro fator, que seria o pH do solo. Qual o valor mínimo e o valor máximo? E entraria então um terceiro eixo, de forma que nós teríamos agora uma figura tridimensional. Eu posso pensar numa outra dimensão, por exemplo, umidade do solo, qual o valor mínimo e o valor máximo? E aí eu já não consigo mais desenhar isso, né? Eu não consigo representar na forma de um desenho. E a cada novo fator limitante que eu pensar, entraria um mínimo e um máximo, compondo uma nova dimensão desse volume, de forma que eu teria, ao final, pensando em todas as dimensões ou todos os fatores ecológicos, entrando aí, condições, recursos, interações, se eu pensar em todo o conjunto de fatores limitantes, eu teria um hipervolume com N dimensões. Então, um hipervolume n-dimensional ou multidimensional, no qual cada dimensão é representada por um fator limitante. Então, a partir desse conceito, os estudos sobre nicho aumentaram muito, né, e foram bastante diversificados. Tá? Então, só lembrando que quando a gente está falando de nicho, a gente não pode pensar apenas no local, o local ou o habitat, né? Ele tem dimensões que entram no conceito de nicho ecológico. O nicho ecológico, como vocês já sabem, ele não é só o papel ou a profissão da espécie no ambiente, né? Mas ele pode ser definido, conforme esses dois autores falam, como requerimentos de uma espécie para viver em um dado ambiente e os efeitos da espécie sobre o ambiente. Então, esse conceito aqui, ele está englobado no conceito do hipervolume n-dimensional também, porque o hipervolume está considerando todos os fatores limitantes que dizem respeito àquela espécie. Essa forma de apresentar o conceito de nicho é simplesmente uma forma que vocês podem utilizar, por exemplo, se forem dar uma aula sobre nicho ecológico no ensino fundamental ou no ensino médio, porque se vocês não vão falar que é um hipervolume n-dimensional, porque isso vai deixar os seus alunos de cabelo em pé, não é verdade? Então, lembrem que isso daqui, esse conceito do Hutchinson é aquele conceito que é o norteador quando a gente pensa em nicho ecológico, mas existe uma forma mais simples de passar essa mensagem aos alunos, dependendo do nível com o qual vocês estão tratando. Bom, e lembrar também, isso vocês também já viram, que se uma espécie estivesse sozinha no ambiente, ela teria os seus ótimos fisiológicos atendidos e, portanto, a gente estaria pensando no nicho fundamental da espécie. Na verdade, a espécie ela não está sozinha, ela interage com outros indivíduos, portanto, quando ocorre interação, os ótimos fisiológicos são deslocados. Vejam essa espécie 1 aqui, ela tem um mínimo e um máximo. Quando ela interage com a espécie 2, esse mínimo e máximo se mantém, mas para a espécie 2 existe um deslocamento e um estreitamento dos limites de tolerância para esse fator limitante que está sendo considerado aqui, né? Ou, nesse caso aqui, as duas espécies têm um estreitamento dos seus limites de tolerância. Nesse caso, a gente então está falando não mais em ótimos fisiológicos, mas em ótimos ecológicos. E o nicho passa então a ser o nicho efetivo ou real, que é aquele resultante da interação da espécie com outras espécies no ambiente. Bom, e como estudar nicho ecológico? Logicamente, é muito difícil a gente pegar e falar, vou estudar o nicho ecológico da espécie X e aí eu vou definir
todos os fatores limitantes, todas as amplitudes de tolerância para todos os fatores limitantes que interferem na existência dessa espécie. Isso é impossível de se fazer. Então, nós escolhemos alguns fatores que são importantes, que expliquem de forma mais direta a ocorrência daquela espécie, a sua abundância no tempo e no espaço. Então, a gente estuda algumas dimensões do nicho, como as dimensões espaciais, temporal ou nicho trófico, que tem a ver com as dimensões relacionadas à alimentação. Quando a gente estuda nichos ecológicos, também muitas vezes a gente faz estudos sobre sobreposição de nicho de 2 ou mais espécies que tenham requerimentos muito similares com relação ao ambiente. Então, nesse caso, a gente estuda como essas espécies tão próximas conseguem sobreviver em ambientes, no mesmo ambiente. E aí, a gente vê que isso é possível graças à alteração de determinadas dimensões no nicho, oriundas de interações biológicas como competição e predação. Então, só para fechar, eu queria mostrar esse exemplo aqui para vocês, em que o autor estudou a coexistência de 4 espécies com exigências bastante similares. São 4 espécies de lagartos do gênero Anolis, que vivem, que têm hábito arborícola, tá? E aí o que ele vê aqui? Quais as dimensões do nicho que ele está considerando? Primeiro, o nicho espacial. Ele está vendo a sobreposição na estrutura do habitat. Se elas vivem sobre folhas, nos galhos, se estão nos galhos mais altos ou em galhos mais baixos. E também uma outra dimensão é relacionada ao nicho trófico, quando ele está estudando o tamanho das presas consumidas por esses lagartos. E aqui nessa figura, então aqui a gente tem sobreposição na estrutura do habitat e sobreposição no tamanho das presas. Nessa figura, cada pontinho desses diz respeito à combinação de informação dessas 4 espécies. Então, cada pontinho pode ser, por exemplo, 2 machos de 2 espécies, um macho e uma fêmea de espécies diferentes, mas sempre são encontros entre 2 espécies e estão englobados aí também encontros entre jovens e adultos, mas sempre de uma e outra espécie, tá? E aí o que a gente vê? Quando há uma alta sobreposição no tamanho de presas, então estão se alimentando de presas do mesmo tamanho, a sobreposição na estrutura do habitat é baixo. Quando há uma alta sobreposição na estrutura do habitat, ou seja, as 2 espécies, os indivíduos das 2 espécies estão se alimentando na mesma região da árvore, a sobreposição no tamanho das presas é baixo. Ou seja, se eles se alimentam no mesmo lugar, são presas de diferentes tamanhos. Se eles estão se alimentando de presas de mesmos tamanhos, eles estão em locais diferenciados na árvore. Então, uma sobreposição que a gente poderia pensar é bastante alta, já que são lagartos de espécies muito próximas, que se alimentam de presas praticamente iguais e vivem no mesmo ambiente, no caso árvore. Quando a gente vai olhar com mais atenção, a gente vê que essa sobreposição não é tão alta assim, porque os tamanhos das presas consumidas variam e os locais em que elas são consumidas também. Então, essas alterações, né, nas dimensões do nicho permitem a existência de espécies com padrões de vida bastante parecidos, né? E uma coisa que se fala, né, que isso pode ser um resultado de uma competição que houve no passado e que a partir de arranjos nas dimensões do nicho essa competição foi diminuída, mas isso a gente só pode saber com certeza se a gente tiver informação se os recursos foram escassos no passado. Bom, então era isso por hoje, até a próxima. Muito obrigada pela atenção de vocês.